Pode sentar-se, em nome de Jesus. Hoje, o tema da mensagem é o amor à palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Hoje o tema da pregação é o amor Glória a Deus. 1 João 4,8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu queria começar com esse texto e nas minhas considerações iniciais, querido, eu queria dizer algo, ou algumas coisas, que talvez fuja um pouco da introdução. Mas uma coisa importante a dizer nessa noite é que o amor só existe porque Deus existe. Senão o amor não existiria. Porque Deus é amor e é por isso que o amor existe. Porque se Deus não existisse, não existiria amor. Quero deixar isso bem claro. A segunda coisa que eu quero deixar claro é que quando nós amamos a palavra, nós estamos amando o próprio Deus. Porque Deus é a palavra, porque João capítulo 1, versículo 1 diz assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você pode colocar esse texto aí? Se puder colocar o texto de João 1:1, está ali. Se você substituir a palavra verbo, que significa palavra, amém? Nós poderíamos ler assim, se puder voltar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aleluia. Quando eu lembro da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, hoje, essa semana, eu fiquei lembrando muito do nosso pai, Maurício. Porque eu peguei, ainda falei isso com o Emerson hoje, desde que eu me entendo por gente, muito novo. Meu pai aceitou Jesus no ano de 77, e eu tinha 5 anos de idade. E desde os 5 anos de idade, eu me lembro do meu pai, eu lembro dele sentado à mesa, com a Bíblia aberta. E por algumas vezes, Léo, eu acho que você presenciou isso também, alguns irmãos presenciaram, eu vi ele chorando em cima das Escrituras. E isso, essa semana falou muito comigo, porque isso é amar a palavra de Deus. Minha esposa está aqui de prova. Os dias que ele saiu do hospital, ele passou em casa, não foi? Antes de falecer, que foi no dia 9 de maio agora, recente. Ele passou em casa e disse para minha esposa: eu tive um sonho. Eu via as páginas da Bíblia folheando e entrando na minha cabeça. Não foi o que ele disse? É o que ele viveu a vida dele inteira, meditando na palavra. Então eu não poderia hoje pregar, falar sobre o amor da palavra, se eu não lembrasse do meu pai, porque ele, além disso tudo, ele deixou um legado. E muito recentemente eu também comecei a ter esse mesmo tipo de sentimento. Ao ler a Bíblia eu também comecei a sentir a presença de Deus e também comecei a chorar, coisa que não acontecia anteriormente. Então eu quero dizer que não tem coisa mais importante do que você amar as Escrituras, porque ela revela o amor de Deus aos homens. Aqui está, glória a Deus. O texto que eu citei agora há pouco, que é 1 João 4:8, que diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Jesus também disse em Mateus 15:13, e ele diz assim: não há amor maior que esse, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou. E qual é esse mandamento? Está em Mateus 22, do 37 ao 39, quando Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coloca o teu coração nisso, para amar Ele de todo o coração, com toda a sua alma,
ame a Ele com toda a sua alma, e ame também com todo o seu entendimento. E ele disse: esse é o primeiro e grande mandamento. E o versículo 39 diz: e o segundo é semelhante ao primeiro, que é amar o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia fala de amor, a Bíblia é o próprio amor. E eu queria trazer nesta noite pelo menos 3 motivos porque nós devemos amar as Escrituras ou a Palavra de Deus. O primeiro motivo é: eu amo a Palavra de Deus porque ela é a revelação do amor de Deus aos homens. O segundo motivo: eu amo a Palavra de Deus porque ela é viva e eficaz. E o terceiro motivo: eu amo a Palavra de Deus porque ela é o meu guia. São 3 motivos, são 3 razões. Teria muitas outras razões, mas o tempo não dá. E eu quero focar nessas 3 razões, nesses 3 motivos, que eu considero ser importante. Porque primeiro, ele revela o amor de Deus e nos leva a amar a palavra. O segundo, que fala muito do poder da palavra de Deus, que é o texto de Hebreus 4:12, que diz: a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Esse texto é maravilhoso, querido. Mas pois bem, o primeiro motivo é, e nesta noite, querido, eu quero pregar e eu também quero ensinar, porque a Bíblia, ela está para nós termos esses 2 usos, essas 2 formas de nos comportar com ela. A pregação fala com o coração e o ensino fala com a razão. Então nesta noite nós precisamos das 2 coisas. Nós precisamos de sentir no coração e precisamos entender com raciocínio a palavra de Deus. Por isso nesta noite tem uma palavra pastoral para a sua vida. E o primeiro motivo que eu devo amar a palavra de Deus é que ela revela o amor de Deus aos homens. E diz o texto de João 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo, ele revela a natureza divina da palavra. Ele revela a essência da palavra, o aspecto espiritual e divino da palavra. E identifica Jesus com a palavra, porque no princípio era o Verbo, está falando de Jesus. E o Verbo estava com Deus, está falando de Jesus. E o Verbo era Deus, está falando de Jesus Cristo. Ele é a palavra. Se você entender isso, você vai começar a entender muitas coisas, e muitas coisas vão mudar na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder, a capacidade, o alcance de transformar vidas, de mudar pessoas, de mudar histórias, de mudar famílias, de restaurar vidas, de restituir perdas, de levantar pessoas, de curar vidas e de posicionar pessoas. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela transforma um homem pecador no salvo. Ela transforma o ladrão da cruz num homem que foi salvo. Ela transforma um viciado num homem liberto, porque ela diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o poder da palavra. Não há vício, não há problema na vida do ser humano que a palavra de Deus não possa libertar. E diz João 8:35: se verdadeiramente conheceis o Filho, sereis libertos. Aleluia. Por quê? Pelo poder que há na palavra de Deus. Aleluia. Deixa eu fazer uma afirmação para você e você vai entender. Quanto mais você tem contato, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você entender as Escrituras, mais você vai amar a palavra, mais você vai entender, e automaticamente você vai amar a palavra, porque você vai descobrir o amor de Deus aqui. Quantos textos falam de amor? A pastora acabou de ler Romanos 8:35. O que ou quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a peste, a nudez, a altura, a profundidade? Nada
nada poderá nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. E Ele está revelado aqui na palavra. Glória a Deus, porque a palavra é a revelação do amor de Deus aos homens. Se você ler a Bíblia todos os dias, se você tiver o contato e tiver o interesse de ler a Bíblia todos os dias, ela vai revelar o grande amor de Deus sobre a sua vida. Ela vai revelar o amor de Deus tão imenso, tão generoso, tão maravilhoso sobre a sua vida. E vai ser impossível você não amar as Escrituras Sagradas, porque à medida que você vai lendo, vai buscando, vai meditando, vai se aprofundando, você vai amando. Você vai amando, porque você vai entendendo mais, você vai mergulhando. Na teologia tem algo chamado, que diz que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. E ela é uma revelação progressiva porque ela foi escrita durante 1600 anos por 40 escritores, e cada um foi colocando algo que Deus revelou a ele nas Escrituras. Moisés, Josué, Elias, foi ali, Isaías, Jeremias, João, Pedro, o apóstolo Paulo, e ela foi se completando. Mas ela também é progressiva pelo seguinte aspecto: é impossível você mergulhar nas Escrituras, começar a ler, entender e começar a viver, e você não adquirir um grande amor por ela, não entender o amor de Deus por você, e começar a amar as Escrituras ao ponto de falar assim: não posso viver sem ela, ao ponto dela fazer parte da sua vida. Aonde você for, você vai querer abrir as Escrituras para começar a meditar sobre ela, porque a palavra de Deus é a revelação do amor de Deus aos homens. Se você quer conhecer o amor de Deus, busque dentro da palavra. Se você quer sentir o amor de Deus, busque na palavra. Se você crê no amor de Deus, medite. E quanto mais você meditar, eu posso te afirmar hoje, mais você vai amar a Deus, e mais você vai sentir o amor de Deus pela sua vida, porque isso é inevitável, porque ele é o livro que fala do amor de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você está sentindo a palavra de Deus. Tem um texto nas Escrituras que nós poderíamos dizer que é o texto áureo. E texto áureo significa o texto de ouro, o principal texto da Bíblia. Para mim, eu não sei para você, quando alguém fala da Bíblia e do amor, você lembra de que versículo? Qual versículo que você lembra? João 3,16. Quem mais lembra desse versículo? É impossível não lembrar desse versículo. Para mim, o versículo, se me perguntasse, me pedisse: olha, diga um versículo que pode resumir, sintetizar a palavra de Deus, eu diria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Esse amor não dá nem para descrever, porque você veja que no texto diz: e Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para explicar a maneira. A maneira é inexplicável, a dimensão é inexplicável, o tamanho é inexplicável, porque esse amor ninguém consegue explicar. Porque esse amor aqui, irmãos, esse amor inexplicável, é o amor que te amou quando você era, e quando eu era inimigo da cruz de Cristo. Quando você era e quando eu era inimigo da cruz de Cristo, Deus e o Senhor já me amavam. Ele já te amava. Você podia estar no vício, nas drogas, no álcool, na prostituição, no adultério, na vida do crime. Lá o amor de Deus já te alcançava e te amava. Para esse amor não tem explicação, porque Ele não me amou nessa versão somente, Ele me amou na minha pior versão, quando eu era inimigo da sua cruz, quando eu estava sujo, imundo, enterrado num sacro de lodo. Foi lá, porque a Bíblia diz que Ele me amou, foi lá. Aleluia, Ele me amou de tal maneira, e é um amor tão grande que Ele deu o seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O perecer aqui é, porque morte não é extinção, morte é separação. O perecer aqui é não se separar de Deus, que foi isso que nós lemos agora há pouco em Romanos 8,35.
Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Aleluia, as provações, a perseguição, a altura, a nudez, a fome, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, esse amor é inexplicável. Eu amo a palavra de Deus, porque eu julgo ser ela a fonte do amor do ser humano. Ela me ensina, aleluia, a amar a Deus, e ela me ensina a amar o próximo. E o próximo pode ser qualquer próximo, porque certa feita os fariseus perguntaram para Jesus, querendo desviar a atenção e querendo que Jesus respondesse de uma maneira agradável. Eles disseram: quem é meu próximo? Jesus falou: o que está mais perto de você. Talvez o que você não gosta, talvez aquilo que você não conversa, aquilo que você não quer papo, talvez este seja o seu próximo. Porque o amor de Deus, quando derramado sobre nós, é para nós amarmos as pessoas indiscriminadamente, sem discriminação, sem preconceito. Amar ao próximo é assim: eu amo e pronto, aleluia. Você está entendendo? Ah, mas ele tem defeito. Ah, mas ela é assim. Ah, mas ela tem esse defeito, ela tem esse mal, ela fala assim. Não tem, é para você amar o próximo, sem escolher. Será que Jesus foi exemplo disso? Os homens tinham acabado de transpassar ele com uma lança, tinham batido na sua cabeça uma coroa de espinhos, cuspido no seu rosto, tinham feito ele caminhar com a cruz nas costas. E lá no alto do madeiro ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí você pode me dizer: mas esse foi Jesus, pastor. O que não dizer do diácono Estevão, em Atos capítulo 7, que falou a mesma frase, depois de estar sendo apedrejado por todos, os judeus com ódio, apedrejando Estevão, ele olha para o céu, aleluia, vê o céu aberto, glória a Deus, vê Cristo à destra de Deus, e ele repete a mesma frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. Aleluia, glória a Deus. É possível, irmão, senão não estaria escrito aqui. É viável, irmão. Você é capaz, minha irmã. Você pode amar o próximo, independente de quem ele seja, porque o amor de Deus foi derramado sobre você, aleluia. A minha palavra, viva a palavra. Oh, glória a Deus. Oh, é tão incrível que esse livro, ele é capaz de me fazer amar. Aqui é difícil, aqui é complicado. Jesus falou sobre isso. Mateus 5,44. Digo, porém, amai os vossos inimigos, aleluia, e orai por aqueles que vos perseguem. Oh, glória a Deus. Eu sei que isso não é fácil, mas está aqui, aleluia, e está aqui, é para ser vivido. A palavra não só me ensina a amar, ela não só me orienta a amar, mas ela demonstra, ela revela o amor de Deus por mim, e eu acabo entendendo que eu amo a Deus e amo a sua palavra, e consigo praticar as escrituras. Eu quero contar algo para vocês aqui. Assim que eu mudei para a casa que eu moro hoje, lá na minha mansão, no Campo Belo. Já entendeu que não é mansão, né? Eu comecei a construir, e num belo dia eu cheguei, e tinha uma oferenda, né, de uma outra religião, não vou falar aqui porque vai estar gravando. E estava lá onde eu estava fazendo a minha massa. Meu terreno não tinha muro, e eu cheguei para fazer de manhã, para fazer a massa, e estava lá aquele animal morto, cheio de bicho, um monte de comida. Eu peguei uma pá e ia jogar na frente do meu terreno mesmo, não ia jogar em lugar nenhum. O vizinho atravessa do lado da rua e vem na minha direção.
ele começa a me xingar e a xingar a minha esposa. E no dia anterior, a minha esposa disse, teve um sonho em que alguém vinha me ofender e eu reagia. E quando começou a acontecer o fato, aquele senhor atravessa a rua. Irmãos, eu estava trabalhando com um enxadão que eu tenho ele até hoje. Um dia eu vou trazer para você ver. A prova do... Ele é um enxadão com cabo de ferro, irmão. Ele pesa. E o cara começou a xingar na frente do meu terreno. Eu pensei que ele ia até invadir. E na hora me veio na cabeça, olha o sonho. Olha o sonho. Perdoa. Perdoa, eu fiquei quieto. Eu e minha esposa quietos, nós dois. E ele xingando, ele foi embora. Era vizinho de frente. O tempo passou. Um dia o cachorro dele saiu, ia pegar meu cachorro, ele gritou com o cachorro dele. Eu não taquei pedra no cachorro dele, no final eu coloquei meu cachorro para dentro. Ele veio e me pediu desculpa. E ele foi embora o ano passado do bairro, mas ele se transformou no meu amigo e eu preguei o evangelho para ele. Agora você imagina se eu ofendo, se eu vou agredir, ou se eu dou conversa, irmão. Não dá. Ou nós vivemos a palavra de Deus, ou nós estamos nos enganando, porque enganar a Deus ninguém engana. Aqui manda eu amar até os meus inimigos, e mais, para você que às vezes não fala com um irmão, oh misericórdia, não é só amar. Mas como Deus é bonzinho, você tem que orar por ele, orar por aquele que vos persegue. Já é difícil amar, não é? Mas agora você tem que orar também pelos seus inimigos. Quem acredita que isso é possível, levanta a mão no nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu queria fechar esse tópico assim, dessa maneira aqui. É impossível ter contato diário com a palavra de Deus e não amar a palavra. Porque quem tiver contato diário com a palavra vai amar a palavra, vai amar a Deus, vai amar o próximo e vai amar até o inimigo. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, glória a Deus. É possível ou não? Glória a Deus. O segundo motivo, porque eu amo a palavra de Deus, é que ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante ou cortante do que espada de dois gumes, penetra na divisão da alma do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir ou julgar os pensamentos e a intenção do coração. Não existe, nunca existiu e nem vai existir um livro como esse. Nunca, em nenhum lugar, nunca existiu, nem vai existir um livro como esse, que além de sagrado, é vivo e eficaz. É vivo porque se Deus vive, a palavra dele também vive. Deus vive? Deus vive? Deus vive? Levanta a sua mão se Deus vive. Deus reina na sua vida? Deus reina na sua vida? Se Deus vive e Ele reina, essa palavra é viva e ela reina. Aleluia. Segundo motivo, ela é viva porque ela tem a capacidade de transformar vidas. Ela transforma vidas. Nenhum livro de autoajuda, nenhum livro de nenhuma espécie, nem de filosofia, pode ser o melhor homem da face da terra. Nenhum livro tem o poder de transformar vidas. Esse livro é o livro que penetra nas profundezas do ser humano. Ele vai até a alma do ser humano. Ele vai até o espírito do ser humano. Esse livro é capaz de transformar vidas e transformar almas. Não há psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas, cientistas, médicos que consigam encontrar a divisão da alma com o espírito. Será que alguém encontrou? É claro que existe psicólogo para nos atender. E quando você ora para uma doença da sua alma, que não há cura, você tem que procurar um médico.
viu? Não, eu sou de oração. Você pode ser de oração, porque se o problema for espiritual, Deus resolve. Mas se for na alma e Deus não te quiser curar, Ele não cura. Paulo disse: Deus colocou um espinho na minha carne, e eu por 3 vezes orei. E sabe o que Ele me respondeu? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não vou te curar. Aleluia. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, sabe o que você toma para essas frequentes dores que você tem no estômago? Paulo não mandou orar, Deus vai te curar. Toma vinho, porque vai curar o teu estômago. Porque tem enfermidades que Deus não cura, porque Ele quer nos tratar. Ele quer nos tratar, Ele tem um propósito com isso. E às vezes o propósito de Deus é que nós nos humilhemos e vamos buscar o médico. Porque às vezes nós somos tão autossuficientes: não, Deus vai me curar. E às vezes Deus falando: não vou, porque se eu fosse te curar, já teria te curado. Porque quando Deus quer curar, ninguém impede. Ninguém pode impedir. Isaías 43, 13 diz: operando eu, quem impedirá? Se Deus quiser curar, Ele cura. Mas quando Deus não quer fazer algo, Ele não faz. E por quê, pastor? É capricho? Não, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E Deus só vai curar alguém porque Ele tem um propósito de curar, para glorificar o nome dEle. Aleluia. Agora, quando Ele não cura, é porque Ele tem um propósito de tratar com aquela vida. Ele quer que aquela pessoa procure a ajuda dos médicos. Você entendeu? Levanta a mão, dá uma glória a Deus. Esse livro é tão poderoso. É tão poderoso, tão poderoso. Eu amo a palavra de Deus porque ela é viva e eficaz. Quantas histórias de pessoas que eram incrédulas, alguns eram ateus, e ao abrir o livro, acabaram se convertendo. Tem um caso que eu até registrei aqui. Dr. Greg Lehman, um ateu convicto, um ateu de carteirinha, discutia com seus vizinhos cristãos e falou assim: eu vou comprar uma Bíblia e vou ler. Sabe qual a intenção? Eu vou ler para colocar a palavra de Deus em descrédito. Eu vou ler porque eu vou provar para esse povo cristão que esse aqui é um livro, é um conto de fadas, é uma história só. E ele comprou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia. E não demorou um mês, ele estava convertido ao Senhor Jesus Cristo. Porque essa palavra é viva e eficaz, e mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito. Aleluia. Alguns de vocês vão conhecer. Tem um cientista hoje no Brasil que é um dos maiores. O nome dele é Marcos Eberlin. Ele é primo do presidente da Ponte Preta. Primo. Ele era cientista, ateu, acreditava no Big Bang, acreditava na teoria de Darwin. Mas um dia ele falou: eu vou ler a Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre os astros, sobre os planetas, porque eu sei que ela vai errar. Ele começou a ler, e começou a ler, e começou a confirmar que era verdade, Ele foi lendo e falou: isso aqui é verdade, e isso é verdade, e isso é verdade, e isso é verdade também, isso também é verdade, bate certo, a história está certa, está tudo certo. Aí ele falou assim: não tem como ler a Bíblia e não acreditar que Deus existe. Aleluia. E acabou se convertendo. Aleluia. Esse livro é capaz. Sabe por que ela é viva e eficaz? Porque ela traz vida. Por isso ela é viva e eficaz, ela traz vida. Pode ter uma pessoa morta espiritualmente, se ela abrir as escrituras e começar a ler, ela vai adquirir a vida eterna. Porque esse livro, ele é vivo, aleluia, e eficaz. E quem lê com a intenção de conhecer a Deus, acaba conhecendo e acaba entendendo que essa palavra é poderosa. Ela é capaz de transformar vidas. Ela muda pessoas. O pior bandido se transforma num homem honesto. O pior traficante se converte, se transforma num homem de Deus. O bêbado deixa a bebida e fica são. O drogado larga o vício e fica sarado. Aleluia. Glória a Deus. O assassino que matava, para de matar. Aleluia.
Por quê? Porque ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada, aleluia, do que qualquer arma. Esse é o poder da palavra. Ela penetra no lugar aonde ninguém chega, mas ela chega, aleluia, e converte o homem. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Você está comigo aí? Aleluia. Além dela falar com você, eu não estou dizendo para você abrir assim, ó, como alguns faziam antigamente. Hoje ninguém faz mais. Eu creio que não, mas antigamente fazia assim. Eu vou ver se Deus fala comigo. Páginas brancas que tem entre o Velho e o Novo Testamento, tem 4 páginas brancas. Na Bíblia antiga tinha, hoje não tem mais, né? Nas Bíblias antigas tinha 4 folhas brancas, que representava os 400 anos de silêncio profético na Bíblia, onde Deus não falou para os profetas. E aí o pessoal falava assim: ué, Deus não quer falar comigo? Porque não é assim. Você quer uma resposta? Você tem que abrir ela. Eu vou procurar uma resposta no livro de Salmos, no livro de Provérbios, de Eclesiastes. Você tem que procurar de verdade, eu vou procurar, porque ela vai me instruir. Porque tudo que você precisa está aqui. Então ame as Escrituras e viva por ela no nome de Jesus. Você está comigo aí? Além dela falar com você e transformar a vida da pessoa, ela capacita a pessoa. Escuta isso aqui, eu vou repetir. Além de falar contigo, de transformar vidas, ela capacita o ser humano. Sabe como? Ela me capacita a amar o próximo. Ela me capacita a amar a Deus. Ela me capacita a amar a palavra. Ela me capacita a ser um pai melhor. Ela me capacita a ser um marido melhor. Ela me capacita a ser um filho melhor. Ela me capacita a ser um servo melhor. Ela me capacita a ser um amigo melhor. Ela me capacita a ser um filho de Deus melhor do que eu sou. E ela me capacita e me diz: você precisa ser melhor do que ontem. Aleluia. Você tem que melhorar hoje, porque aquilo que você melhorou ontem é pouco. Ela me capacita, ela me ensina, ela me dá entendimento. Essa é a palavra. Então ame a palavra de Deus. Você está comigo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. O terceiro motivo, eu amo a palavra de Deus, pois ela é o meu guia. Salmo 119, versos 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso fala de direção. Isso fala de orientação. Isso aqui é tremendo. Esse é um versículo muito conhecido. Interessante, irmão. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu estava pensando nisso esses dias. Quando você está para tomar uma decisão e você não consegue tomar a decisão, sabe, já passou por isso? O que eu devo fazer? Às vezes nós não dizemos assim: nossa, eu estou no escuro. Já disse isso, eu estou no escuro, não consigo saber o que fazer. Por isso que quando você não sabe o que fazer e parece que você está no escuro, ela é lâmpada para os seus pés e luz no teu caminho. Aleluia. Porque você vai abrir a Bíblia, vai procurar a direção, e ela vai te mostrar o que fazer e o que não fazer. Porque ela dá direção, ela te dá uma orientação, ela te dá rumo. A Bíblia diz, porque tem hora que você tem que se calar. E a Bíblia diz: até o tolo, quando se cala, se faz passar por sábio. E a Bíblia diz em Provérbios 15:11 que a palavra boa, agradável, ela desvia o furor, mas a palavra ranzinza, cheia de ira, desperta a ira. A Bíblia diz também em Provérbios que a palavra de Deus é como maçã de ouro em salva de prata, quando ela é dita ao seu tempo. Então ela te ensina até a hora de falar e a hora de se calar. A palavra te ensina que você não deve ofender, não deve magoar, não deve responder o mal com o mal, mas o mal com o bem. Porque quem responde o mal com o mal é quem está lá fora no mundo, mas você que é cristão, responde o mal com o bem. Você está comigo aí? Você responde a ofensa com amor e orando pelo que vos persegue. É assim que você responde. Ela te dá direção, ela te tira das trevas, te coloca na luz. Isso, irmãos, aconteceu com Davi.
várias vezes. Está relatado no livro de Samuel e de Crônicas. Por várias vezes Davi pediu orientação a Deus, e Deus orientava Davi. Eu devo sair para a guerra? Deve. Eu devo pelejar? Deve. Eu vou vencer esse exército? Vai. E o dia que ele não consultou a Deus, o que aconteceu? A tragédia na vida de Davi. Porque o dia que ele não consultou a Deus, ele viu Betseba tomando banho, desejou Betseba, matou seu marido Urias, levou para frente da batalha e trouxe Betseba para morar com ele. Mas como o pecado, e aqui está escrito, não fica sem consequência, o filho de Davi com Betseba morreu, porque Deus não deixa o pecado sem consequência. O pastor, ele perdoa? Sim, aqui está escrito que ele perdoa os seus pecados, mas as consequências você vai colher. Para quê, pastor? Para aprender a não errar de novo, é por isso. Então aqui, Davi consultou a Deus mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Você está me entendendo? Eu digo mais. Todas as vezes que você tiver um problema e tiver algum motivo crucial para resolver, não saia de casa sem consultar a Deus em oração e a palavra de Deus. Não tome decisão sem consultar a Deus e a sua palavra. Pastor, você está falando redundância, você está falando e está chovendo no molhado. Irmãos, tem pessoas que não consultam a Deus e acabam errando. Porque às vezes a direção, a decisão parece lógica. É lógico que tem que tomar decisão. Olha só, A mais B é igual a C, então tem que tomar decisão. E às vezes Deus não quer que você tome decisão, não quer aquela decisão. Deus tem outra coisa. E eu vou dizer mais a você: nem tudo que reluz é ouro. Mas você olha e fala: nossa, Deus está ali, porque você está vendo dinheiro, está vendo milagre. E Deus fala: eu não estou lá. E se você não consultar a Deus em oração e não abrir a palavra de Deus para consultar, você acaba errando. Eu amo a palavra de Deus porque ela me dá direção, ela me dá orientação, ela me mostra o caminho. Por isso eu amo a palavra de Deus. Mas ela me dá sabedoria. A palavra de Deus tem sabedoria, de Gênesis a Apocalipse. Homem, como que eu faço isso, pastor? Como que eu tomo uma decisão difícil na minha vida? Olhe para os homens sábios da Bíblia. Aqui tem exemplos de homens de Deus que tiveram sabedoria, porque Deus deu sabedoria. E está aqui registrado para quê? Irmão, são 66 livros. Amém ou não? Na sua também? 32.178 versículos. 2.173 capítulos. Para quê, irmãos? Para quê? Para eu guardar? Abrindo o Salmo 91. Crente que abre a Bíblia no Salmo 91 te aberta, irmão, isso não é mandinga não. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. Ela serve para ler, para entender e para viver. Não tem salmo que te livra se Deus não te livrar. Então a direção que você precisa está na onde? Aqui. E sabedoria está na vida de Moisés. Olha para a vida de Moisés. Olha para a vida de José, irmãos. José, Faraó teve um sonho. O sonho de Faraó foi: eu sonhei, e chamou todos os magos do reino, com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Também sonhei com 7 espigas cheias e 7 espigas vazias. Chamou os magos, chamou os adivinhos, chamou os videntes do reino. Ninguém conseguiu discernir. Alguém se lembrou de José, que ele interpretava sonhos. Chamaram José na prisão. José sobe, aleluia, ora a Deus, e Deus fala o seguinte: as 7 vacas gordas e 7 espigas cheias é a mesma coisa, são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas vazias é a mesma coisa, 7 anos de fome. Aí olha a sabedoria que Deus deu a José. Agora, rei, arruma no seu reino homens com sabedoria, que construam depósitos, celeiros. Para quê?
para guardar o alimento durante os 7 anos de vacas gordas e de espigas cheias. Porque quando chegar os 7 anos de fome, vocês terão alimento não só para comer, como para vender para todo mundo em volta. E quando ele termina de dizer, o rei olhou para os conselheiros e disse: qual homem no meu reino que tem essa sabedoria? Ele disse: nenhum. E aí para quem ele aponta? Ele disse: será você esse homem sábio, José? Que a sabedoria aqui tem. Eu digo mais, irmãos, de Gênesis e Apocalipse tem homens sábios, tem livros, mas tem alguns em especial que te servem como sabedoria. Quer ver? Salmos é livros de sabedoria. Leia Salmos, você vai ficar mais sábio. Eu amo a palavra de Deus, porque ela é meu guia. Sabe por quê? Se você ler Provérbios, e aqui vai uma dica: são 31 provérbios, são 31 dias no mês. Lê um provérbio por dia. Eu vou dizer, eu não estou falando para você substituir o seu devocional, parar com ele, não. Não, continue. Eu estou lendo a Bíblia inteira, leia a Bíblia inteira, mas leia também um provérbio por dia. Continue lendo durante toda a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai adquirir sabedoria, e a hora que você precisar, aqui é o livro que vai te inspirar a ter sabedoria. Você vai descobrir que Provérbios 27:2 fala: não exalte você a si mesmo, mas fale os outros sobre ti. Você vai descobrir em Provérbios 8:13: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Você vai descobrir tudo isso na onde? No livro de Provérbios. Eu amo essa palavra, sabe por quê, irmãos? Porque ela é o caminho da vida eterna. Eu quero que você repita comigo. Eu vou contar até 3, você vai repetir comigo. Eu já vou encerrar. Glória a Deus. Conta a fábula que quando o ministério de louvor sobe, é porque está acabando. É o que conta. É aquele toque, pastor, está chegando o horário. Eu amo a palavra de Deus, porque ela me guia para a vida eterna. Você está comigo? Você está comigo ou não? Eu vou pedir para você repetir. Eu amo a palavra de Deus. Assim você não ama. Vamos lá, eu vou contar até 3 de novo. Faz forte. Solta o grito da garganta. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Porque ela é o meu guia para a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Eu vou ler, fique de pé para parecer que está acabando. De vez em quando eu gosto de falar isso, porque se não pareça, quando você não subirá, pode ser o Márcio subirei. E aí eu gosto de falar isso aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero terminar com um texto bíblico. Porque vamos acabar com a Bíblia, né? Vamos terminar citando a Bíblia. João 5:24 diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, e passou da morte para a vida, e aqui é a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus. Você está comigo aí? Tem a vida eterna, tem a vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eu vou dizer a você, tem a vida eterna, tem a vida eterna. Não entra em juízo, e passou da morte para a vida. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Deixa eu fazer a pergunta. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus?